Dando continuidade, então, ao nosso primeiro módulo, né, temos aqui a nossa parte 2, funcionamento do reator de lodos ativados, ainda no formato raiz, né, flip chart caneta. Vamos lá. Da parte 1, nós selecionamos um modelo cinético que dizia que a variação da concentração de substrato no tempo é igual a 1K, constante da taxa de reação, vezes a concentração de biomassa dentro do reator, vezes aqui a razão entre substrato e concentração inicial de substrato. Na forma integrada, nós temos que a variação de substrato, ou DQO, ou DBO, como queiram expressar, é a concentração inicial e na menos K, XVT, concentração de biomassa e tempo, dividido pela concentração inicial de substrato S0. E esse é o comportamento até alcançar num determinado tempo T a concentração que queremos. Perfeitamente. Então isso aqui é a cinética da reação. E esse tempo aqui define justamente o volume que o reator deve ter para garantir minimamente que essa diferença de concentração aqui entre entrada e saída seja alcançada. Mas claro, notem que essa constante da taxa de reação aqui, certo? Depende da característica do substrato de entrada. E a reação depende também de condições ambientais, que devem ser favoráveis para que o metabolismo ocorra. Então vamos falar agora de um reator, que é todo volume onde uma reação ocorre. E vamos usar aqui uma metáfora para explicar isso. Vamos imaginar aqui uma sala de jantar, certo? Essa sala de jantar tem uma característica que é um determinado volume, constante, ok? Nessa sala de jantar, nós temos uma porta de entrada e uma porta de saída. Por essa porta de entrada entra uma corrente de alimentação. Essa corrente tem uma vazão de entrada e tem uma concentração de um substrato. Nós vamos ter a mesma vazão de saída aqui, com uma concentração de saída e entrada aqui e saída. Ok. Na sala de jantar, nós temos 6 indivíduos sentados. E vamos partir do pressuposto que entre aqui uma carga, 12 kg por dia, de um determinado substrato. Nós vamos chamar esses 12 kg por dia de substrato picanha. Certo? Vou fazer uma brincadeira aqui. 12 quilos por dia de picanha, cada indivíduo desse come meio quilo por dia, portanto sai zero aqui, eficiência do reator 100%. Agora notem, esse reator ele também é definido pelo escoamento. Se nós tivéssemos uma porta de saída aqui e a picanha entrasse aqui, saísse aqui, sem que esses indivíduos tivessem acesso, nós teríamos uma certa ineficiência aqui, causada por um curto-circuito hidráulico, um problema de escoamento. Por isso que é necessário que esse substrato alcance esses indivíduos, ou seja, para que haja uma homogeneização, uma agitação aqui suficiente para que a reação também ocorra, ok? Só uma ilustraçãozinha aqui. Mas vamos lá. Vamos aumentar agora de 12 para 24 kg por dia, ou seja, o dobro. Alguém vai alimentar esse reator com o dobro da quantidade da carga de substrato inicial. Então, de 24, cada um come meio, vai sair 12, ou seja, 50% de eficiência. Por quê? Porque esses 6 indivíduos conseguem degradar apenas 12. Está aqui, ó, essa é a velocidade com que eles conseguem comer meio quilo de picanha por dia e deu. Então, se alimentamos 24 e queremos melhorar a eficiência do nosso reator, que está em 50%, temos que acrescentar aqui mais 6 indivíduos, aumentando para 12, cada um come meio, e aí, novamente, zeramos. Agora, notem, numa nova empreitada aqui, se esse número crescer muito, não há espaço aqui dentro para os indivíduos necessários. Então, seria necessário, então, ampliar o reator para que mais indivíduos, ou ampliar a sala de jantar,
para que mais indivíduos pudessem degradar essa quantidade de substrato. Ou seja, não cabe mais biomassa aqui dentro, é necessário aumentar o volume do reator porque a carga de entrada está muito alta, certo? Essa é a condição. Agora, esse desempenho dessa reação também está relacionado com a qualidade do substrato, que é conhecido. Vamos imaginar que esses 12 indivíduos aqui foram selecionados pela nossa picanha. E que, de repente, por alguma razão, essa corrente de entrada sofre uma alteração de composição. Isso é muito comum na indústria. E aí, ao invés de picanha, vem aqui linguicinha. Ok? Não me convide para churrasco com linguicinha. Eu não vou. Então, o que acontece é que uma boa parte desses indivíduos aqui vai sofrer com a alteração de substrato e o reator vai perder eficiência até que novos indivíduos surjam adaptados a uma nova composição de substrato. Então, todo reator biológico é também um seletor biológico, porque ele se ajusta à composição de entrada do substrato. Então, se essa composição varia muito em qualidade e em quantidade, a eficiência do reator acaba sempre sendo prejudicada. Você sempre tem a necessidade de fazer ajustes, né, na composição da biota para que isso seja alcançado. Ok, o que sobra então, né? Se nós temos lá um reator biológico, que normalmente é seguido por um processo de separação de fases, está aqui o reator, nós temos um retorno dessas bactérias para dentro do reator e um descarte. Então, se essa quantidade de substrato varia, por exemplo, aumentou de 12 para 24, nós temos que aumentar o número de indivíduos aqui dentro. Isso quer dizer não descartar lodo, certo? Zeramos o descarte. Se essa quantidade diminui, nós podemos diminuir o número de indivíduos aqui dentro, aumentando o descarte. Então, essa variável de descarte acaba sendo a única que efetivamente pode ser usada para controle do processo, porque nós não dominamos o que entra, né? Isso aqui vem de algum processo produtivo e é imposto ao reator. Então, a variável que é efetivamente utilizada para controle acaba sendo o descarte. Bom, estou partindo do pressuposto também que as condições ambientais aqui dentro sejam adequadas. Temperatura adequada, oxigênio dissolvido disponível, pH adequado, né? Baixa toxicidade para essa biota que está aqui, tudo certo. Presença de micronutrientes para que o metabolismo consiga ser conduzido, né? Produção de enzimas possa ser plenamente conduzida com os micronutrientes disponíveis e tudo mais. Então, condições ideais para o desenvolvimento da reação. Bom, o que acontece então é que a gente acaba de definir aqui, para que esse reator funcione, a gente acaba de definir o principal indicador. Nós vamos falar mais para frente dos indicadores, mas o principal indicador para a operação desse tipo de processo, que é a relação F sobre M, que é justamente a concentração inicial de substrato sobre o tempo de residência e a concentração de biomassa. Ou seja, se eu aumento a quantidade inicial de substrato, ou eu aumento o tempo, ao invés de ter um dia para degradar essa quantidade de picanha, eu tenho 2. Aumento o reator, mantenho o número de indivíduos e levo a porta mais longe. Aí, ao invés de um dia, eu tenho 2. Ou aumento o tempo, ou aumento o número de indivíduos. Se eu diminuo a quantidade inicial de substrato, eu posso diminuir o número de indivíduos. Faço um descarte. E esse F sobre M varia entre, por exemplo, 0,15 e 0,30. Usualmente, pode ter outras faixas aqui, mas entre 0,15 e 0,30, dependendo se é uma aeração prolongada ou convencional, né? Mas essa é a faixa entre 0,15 e 0,30, para que a gente tenha aqui um controle entre substrato disponível, tempo de reação
e número de bactérias que estão aptas a fazer essa degradação. Ok?